Olá, alunos queridos, alunas queridas. Estamos aqui, então, mais uma aula de economia, da disciplina Análise da Atividade Econômica. Então, vamos aqui estudar a ortodoxia neoclássica. Eleutério F.S. Prado, o autor. Então, o exame da influência do pensamento econômico neoclássico, no assim chamado pensamento econômico brasileiro, é uma tarefa que exige uma pesquisa de grande fôlego. Nesse artigo, temos o objetivo modesto e que se concentra na difusão da teoria clássica ou na formação dos economistas no Brasil. Ou melhor, a teoria neoclássica. Né? Primeiramente, para entendermos essa divisão da economia entre economistas clássicos e neoclássicos, o que são os economistas? Quem são os economistas clássicos? Basicamente, nós temos aí como os principais representantes Adam Smith, Davi Ricardo e Thomas Robert Malthus. O que são os neoclássicos? Os neoclássicos são os utilitaristas, são aqueles economistas que começaram a introduzir uma matemática mais pesada na economia, as ideias realmente de utilidade marginal, os fundamentos microeconômicos, de oferta e demanda, de análise parcial. Né? Então, esses são os economistas que... esses são os economistas neoclássicos, os utilitaristas, os quantitativistas, certo? Então, essa economia neoclássica também, como em todos os países, afetou e afeta os economistas e o pensamento econômico de cada país. No Brasil, nós temos aí, de maneira restrita, pois estamos aqui, né, quando nós falamos dessa formação econômica, formação de economistas, né, estamos aqui focando apenas em dois centros de pós-graduação mais antigos do Brasil, de pensamentos neoclássicos, né? A Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV, né? E o Instituto de Pesquisa Econômica da Fundação de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, FEA-USP. Então, nós temos aí dois representantes dessas ideias neoclássicas no Brasil, certo? De maior proeminência. Com este objetivo, aproveitamos pesquisas e escritos de outros autores e investigamos alguns aspectos da história da influência da teoria neoclássica no ambiente acadêmico brasileiro, examinando os fundamentos teóricos dos artigos publicados na revista acadêmica de dois centros mencionados, ou seja, na Revista Brasileira de Economia, RBE, e na Revista de Estudos Econômicos, EE, respectivamente, na impossibilidade de desenvolver um estudo abrangente. Fazemos a suposição de que um exame das fontes geradoras do pensamento teórico neoclássico possa fornecer uma ideia sobre o seu espraiamento mais geral. Esta escolha se justifica porque esses dois centros se desempenharam em um papel importante na difusão da teoria neoclássica no Brasil. Papel este que foi o mesmo central no primórdio da criação de cursos de pós-graduação em economia. Mais recentemente, com o aumento do número de centros de pós-graduação, ao mesmo tempo em que declina a influência do IPE, e como núcleo difusor do pensamento neoclássico, torna-se crescente nesse aspecto o papel desempenhado por outros centros, como a Católica, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e a Universidade de Brasília, né? A UNB. Então, o que nós vemos aqui? Como o pensamento neoclássico, então, nós vemos aqui, afetou e afeta os centros de pós-graduação, os principais expoentes, né? Nós temos aqui no Brasil, né? FEA, USP, UNB, Pontifícia Universidade Católica, FGV. Para definir os contornos da teoria neoclássica, é preciso compô-la à teoria clássica. Esta última caracteriza-se por analisar o sistema econômico, principalmente no âmbito da produção, e numa perspectiva de longo prazo. Nesta situação em que se faz a abstração dos desequilíbrios das flutuações de curto prazo, da taxa de lucro, calculadas em relação a preços de oferta de bens de capital, são uniformes, assim como são uniformes as remunerações da força de trabalho e dos recursos naturais considerados quantitativamente homogêneos.
Pressupõe-se que haja livre competição e que não existam barreiras à entrada de diversas indústrias. No estado de longo prazo, os preços são ditos naturais de produção, porque refletem condições de reprodução da economia capitalista e de mercado. Então, nós vemos aqui uma ideia realmente inicial que temos do estudo da microeconomia, analisando preço de oferta de bens de capital. E também a ideia de mercados homogêneos, de competição, livre competição, de concorrência perfeita, não existam barreiras aqui, ó, a ideia de concorrência perfeita, não existam barreiras, esse parágrafo. Essa aqui é a ideia que nós vemos, quem estudou os textos anteriores, eu passei nessa disciplina, já tem realmente a ideia de concorrência perfeita, né? Assim, os economistas clássicos, aí você vai pensar, Adam Smith, basicamente, Adam Smith, Davi Ricardo, Thomas Robert Malthus. Assim como Marx, acreditava que o sistema econômico funcionava por uma lei de tendência à igualação das taxas de lucro nos diferentes setores e ramos da economia. Então, haveria uma lei que haveria uma tendência de igualar a taxa de lucro. Engraçado que até Marx, né, compreendia da mesma maneira que os clássicos isso. Segundo eles, os capitais, principalmente a forma monetária, saíam dos ramos da taxa de lucro mais baixa para entrar naquela de taxa de lucro máxima da média. Isto ocorria devido à ação dos empresários capitalistas, que buscavam persistentemente a valorização de seus capitais no mais alto nível possível, dada a alta taxa de mobilidade do capital e uma certa mobilidade da força de trabalho. A alocação dos capitais nos diversos setores industriais e agrícolas acabava gerando uma tendência para a uniformização das taxas de lucro e da remuneração dos demais agentes da produção. Nesse sentido, os preços de produção apareciam para eles ao mesmo tempo, com possibilidades que não são reais, porém improváveis. De qualquer modo, eles funcionavam como centros de gravidade dos preços de mercado, que supostamente refletiam as condições contingentes do processo econômico em cada lugar e a cada momento do tempo. Então, temos aqui as ideias realmente dos clássicos, está fazendo um resgate, né, das ideias clássicas de taxa de lucro e fazendo uma comparação da ideia de taxa de lucro, igualando para os economistas clássicos e para Marx como representante ali da economia política do lado das ideias socialistas, né? No que se refere à repartição, a teoria clássica caracterizava por uma falta de assimetria do tratamento de diferentes parcelas recebidas pelas diversas classes sociais. A longo prazo, os salários mais baixos de escala de remuneração tendiam a se determinados pelo nível social de subsistência. Fora desse estado, eles flutuavam em torno desse valor, em função da demanda e da oferta da força de trabalho. Então, a oferta e a demanda da força de trabalho tinham um papel importantíssimo, na verdade, na formação dos lucros, certo? Deduzindo os montantes, e tem, na verdade, né? Deduzindo do montante das vendas efetivadas dos mercados de salários pagos, assim como os valores necessários para repor os meios de produção gastos no processo produtivo, chegavam aos lucros que eram vistos como um excedente, mediante o qual os capitalistas remuneravam as classes possuidoras, fossem eles próprios proprietários do capital, fossem os proprietários dos recursos naturais empregados na produção. Assim, a renda da terra era determinada, segundo eles, pela possibilidade de remuneração daquelas parcelas do solo menos férteis, mais distantes, etc., que podem ser empregados na agricultura e na pecuária somente na falta de parcelas melhores, que eram chamadas por isso de marginais, parcelas marginais. Nós temos aqui, então, os principais representantes da escola neoclássica. Então, aqui foi feita uma contextualização para chegar aqui, então, a falar de Marshall, Jevons, Weierstrass, Menger. Nós temos aqui, ó, principais representantes, tem outros, mas esses aqui são os principais representantes da escola neoclássica. Por que nós estamos falando isso? Porque nós estamos falando de microeconomia. Esses caras aqui são os caras realmente que deram essa formatação para a microeconomia.
nascida na última terça parte, né, do século XIX, como um desvio de curso que vai se afastando progressivamente da corrente teórica clássica. Continuou analisando a economia capitalista, sendo do mesmo contexto de longo prazo. Entretanto, ele modificou algo essencial na tradição de que se originou, mas com a qual veio a romper. A mudança fundamental desse novo curso da análise econômica, que não parou de engrossar durante todo o século XX, deu-se a teoria da repartição. Então, a teoria neoclássica deve, desde o início, o objetivo de mostrar, teve desde o início o objetivo de mostrar como o mercado funciona. Isso aí que é a ideia de realmente da teoria neoclássica, certo? Com essas questões de como funciona o livre mercado, com a oferta, a demanda, o comportamento do consumidor, do produtor, os meios de produção, os fatores de produção, certo? O comportamento dos preços dos fatores de produção, certo? As ideias de lucro marginal, receita marginal, elas vêm, condições marginais, está relacionado então ao surgimento da escola clássica, ou melhor dizendo, neoclássica, certo? Essa teoria neoclássica tem sentido amplo e nasceu em diversos países sob culturas econômicas algo diferentes quase ao mesmo tempo, ou seja, na década de 1870, né, 1870. Entre os pioneiros acham-se Hermann Haidt Gossen, na Alemanha, Karl Menger, na Áustria, Leo Warrasch, na Suíça, Stanley Jevons e Alfred Marshall, na Inglaterra. Todos esses autores centraram-se na análise no indivíduo genérico, isento de relações sociais, que buscava atender ao seu processo próprio interesse e que se orienta invariavelmente por suas preferências subjetivas. Olha só. Sobre essa base, erigiam o que veio a ser chamado de microeconomia. Por isso estamos falando disso aqui, tá? Um ramo da teoria econômica que se concentrou inicialmente na análise do mercado de concorrência, no qual cada agente econômico pode ser tratado como independente dos demais. A teoria neoclássica, em geral, teve desde o início o objetivo central de mostrar como o mercado funciona quando tais átomos sociais dançam, por assim dizer, a música dos preços, né? Então, nós temos aqui também a escola francesa, inglesa, austríaca. Observem aqui, então, que vai ser apresentado essas ideias de quantidade de capital, mecanismo de mercado, durante o texto. Essas são as ideias principais que vocês precisam perceber também, além do surgimento da microeconomia, as ideias relacionadas aos fatores de produção, consumidores. Aqui eu já vou apresentar a difusão da microeconomia no Brasil. Tá? Nós iniciamos esse artigo apresentando aqui algumas escolas, né, do Brasil, forte tendência neoclássica ou microeconômica, né? No primeiro curso de economia foram criados no Brasil na década de 40, ainda que com dificuldades, esses cursos nasceram porque se desejava difundir no país o estudo da economia como ciência positiva, construída de um modo ou de outro sob o fundamento da racionalidade instrumental. Essa ideia de racionalidade, do agente econômico ser racional, ela está dentro, está incorporada na ideia da microeconomia, né? Entretanto, em virtude das deficiências de formação dos professores então existentes, neles se misturavam de modo eclético o ensino da administração, contabilidade, direito e ciências sociais em geral. A difusão e a consolidação da teoria econômica na formação dos economistas profissionais só ocorreu a partir da década de 70, apanhando a expansão no Brasil dos cursos de graduação em economia e dos cursos superiores em geral. Aqui, na verdade, o texto ele já vai fazer uma abordagem mais considerando o estudo da microeconomia no Brasil. A ANPEC, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Economia, o surgimento dela, né?
praticamente para entrar em uma escola com essa versão utilitarista, essa vertente utilitarista, melhor dizendo, quantitativa, tem que fazer a prova da ANPEC, né? Aí surgiu a Sociedade Brasileira de Econometria, a Sociedade Brasileira de Economia Política, CEP. Já estive nesses encontros da Sociedade Brasileira de Economia Política, da ANPEC também. Conheci o falecido Paul Singer, representante da Sociedade Brasileira de Economia Política, no final da década de... Em 98, isso faz tempo, né? Peguei até naquela época, eu peguei naqueles livros, os artigos, né, da ANPEC, ele assinou para mim um anal daquele, né? Eu peguei a assinatura dele. Acho que eu tenho até hoje, não sei. Tá. Então é isso. Basicamente é isso aí que vocês têm que estudar. Esse aqui geralmente é o conteúdo de um curso, né? É o que tem. É basicamente isso aí. Embora o artigo ele seja de 12 páginas, né? Mas é basicamente isso aí que tem para realmente como orientação de estudo e de resenha. Tá? Basicamente isso aí. Obrigado aí por esse momento aí novamente de conteúdo de aula, de orientação para o estudo. Valeu.